Paz, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui está falando o evangelista irmão Robson Gama Linhares e eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite. Mas antes de eu falar da palavra do Senhor, eu quero que você se inscreva no canal, dê o seu like, aleluia, e compartilha. Você também que está aí no Facebook, olhando as redes sociais, compartilha, comentem, aleluia, que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a natureza da fé, exemplos tirados do Velho Testamento, e eu quero falar um pouco sobre os heróis da fé. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, aleluia, verso de número 1, e assim nós vamos ler alguns versículos adiante e estaremos explanando a palavra do Senhor. Então, receba esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Queridos, eu quero falar um pouco sobre os heróis da fé. Talvez não vai dar para citar o nome de todos aqui, mas estarei falando sobre alguns heróis da fé. Primeiro a Bíblia vai falar sobre alguns deles, por exemplo, Abel. Abel é um dos heróis da fé. Ele lutou por justiça, foi um homem justo diante do Senhor. Aleluia, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e o seu sangue clamou por justiça. A Bíblia diz também no verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque também é um dos grandes heróis da fé. Alcançou o testemunho de Deus, porque foi fiel ao Senhor. A Bíblia diz também no verso 5, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, se você tem fé, minha irmã, se você tem fé, meu irmão, creia no Senhor Jesus Cristo, aleluia, creia no poder do nosso Deus. A Bíblia diz também, aleluia, estou falando de Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz também, verso 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro, aleluia, da justiça, que é segundo a fé. Olha que maravilha, Noé divinamente avisado por Deus, ele teve fé, ele acreditou, aleluia, ele fez aquela grande arca, tudo como Deus havia ordenado, e a Bíblia diz que ele foi um grande também herói da fé. Ele não desistiu, mas foi até o fim, salvando a sua família daquele imenso dilúvio. A Bíblia diz também no verso 8, Hebreus 11, 8, pela fé Abrão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde. Isto é que é fé. A Bíblia chama Abraão do pai da fé e também chama de amigo de Deus, porque Abraão ele acreditou no Senhor. Abraão, aleluia, ele largou toda a sua parentela, como Deus disse, larga toda a sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele foi sem saber para onde, mas saiu acreditando no Senhor. Então isto é fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a Bíblia vai dizendo no verso 2, por ela os antigos alcançaram testemunho. E exatamente esses antigos que eu estou falando, esses heróis da fé, aleluia, a qual falei Abel, Enoque, Noé, Abrão e muitos outros que eu vou falar aqui também. Falando sobre Abraão ainda, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, aleluia, porque esperava
a cidade que tem fundamento, ao qual o artífice construtor é Deus. Então vocês veem o que acontece, né? Aleluia, como Deus é poderoso. Pela fé habitou na terra da promessa, como eram em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó. Então olha como é que é você ter fé, e Deus realiza as coisas através da sua fé. Olha o que a Bíblia diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Imagine Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, eles tiveram essa bênção, esse filho da promessa que foi Isaque. A Bíblia diz: pelo que também de e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como a estrela do céu e como a areia inumerável do mar. Aleluia, e da praia. Então isso aqui foi a promessa de Deus na vida de Abraão, que também, aleluia, ele é o pai da fé. Deus diz que faria dele uma grande nação, que seria como a areia da praia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, verso 13 do capítulo 11, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, e as abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram e buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Então, eles buscavam a promessa de Deus, eles buscavam algo melhor, eles acreditavam no que Deus tinha para eles, aleluia, e isso é fé. A fé, ela acredita no impossível, e eles creram e Deus cumpriu a sua promessa. Louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia diz. Louvado seja Deus, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Olha que fé que Abraão teve, que coragem de oferecer tudo que ele mais amava por Deus. E Deus disse: olha, agora que tenho visto, Abraão, que tu és o meu amigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, continuando aqui, aleluia, a Bíblia vai falar também, pela fé, falando de Isaque, no verso 18 do capítulo 11 de Hebreus, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência, considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Olha a fé aí. Olha a fé aí, aleluia. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou encostando a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Então isto tudo é pela fé. Então esses heróis, irmão, da fé, eles acreditaram e foram à frente, creram no Senhor nosso Deus, aleluia. A Bíblia continua, pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Isso tudo é fé, irmãos. E fé é para o povo de Deus. Quem crê, aleluia, ele tem fé, ele acredita, ele sabe das promessas do Senhor, aleluia. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, aleluia. Tendo por maiores riquezas vintupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Aleluia. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, em que intentaram os egípcios e se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. E vocês sabem, aleluia, Josué,
que aquele grande povo rodearam, aleluia, as muralhas de Jericó, e aquelas muralhas caíram por terra. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, escolhendo a paz, em paz os espias, escolhendo eles, guardando-as, aleluia, e assim ela também é contada como uma heroína da fé. Em que mais direi? Aleluia, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas. Olha, irmãos, quanta gente. Aí nós pensamos, meu Deus, quem são os heróis? Os heróis para esse mundo é Superman, é Mulher Maravilha, é os Vingadores, é outros heróis aí fictícios inventados pelos homens, mas os verdadeiros heróis da fé estão na Bíblia Sagrada. São esses que eu acabei de falar para vocês e muitos outros que foram fiel a Deus, que realmente lutaram, e a Bíblia vai falar sobre eles aqui em Hebreus capítulo de número 11, verso 33 e 34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, aleluia, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aleluia, esses são os heróis da fé. Aleluia, glória a Deus. Homens e mulheres que nos deram, irmãos, aleluia, um grande, aleluia, exemplo para que nós viéssemos também ter fé, acreditar, não desistir. E por que não falar também, aleluia, dos discípulos de Jesus Cristo? Por que não dizer também dos mártires? E aqui a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 35, ela vai falar daqueles que morreram pelo Evangelho, que também são grandes heróis da fé. E eu vou citar para você, a Bíblia não vai falar nome, vai falar a coragem que esses homens e mulheres de Deus tiveram. Por exemplo, verso 35, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso aqui está falando dos mártires, daqueles que morreram por amor a Jesus Cristo. Se a Bíblia fosse citar o nome de todos, irmão, seria muito mais livro na Bíblia. Mas ela está dizendo especificamente os que sofreram, os que foram martirizados, os que experimentaram dores por causa de Deus e por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, por causa da palavra. A Bíblia vai dizer também, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, como é o caso de Paulo e Silas. Aleluia, os outros apóstolos de Jesus, outros foram apedrejados, como é o caso de Estevão, outros foram cerrados, aleluia, tentados, mortos a fio de espada, como Tiago, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Quem não se lembra nos Coliseus romanos, quando Nero colocava aqueles homens para morrerem ali, sendo chicoteados, sendo zombados pelo mundo, passando por todo tipo de sofrimento. Mas Jesus garantiu, aleluia, que todo aquele que sofresse por ele, um dia alcançaria a recompensa, um dia alcançaria a misericórdia de Deus e ainda iria morar com ele eternamente. A Bíblia diz, aleluia, Hebreus capítulo 11, verso 38, 39 e 40, dos quais o mundo não era digno, homens que o mundo não foi digno. Esse mundo cruel, esse mundo maligno, que jaz no maligno, quantas coisas ruins acontecem nesse mundo, mas eles venceram através da fé. Eles preferiram ser fiel a Deus, sofreram por amor à palavra de Deus. A Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. Você que é fiel, meu amigo, minha irmã, o mundo não é digno de você, porque você pertence a Deus. Você não pertence mais ao mundo da injustiça, você pertence ao mundo da justiça, que é o mundo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, do qual o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui sobre os mártires, como eles eram acusados,
como eles eram acusados, aleluia, pelos imperadores da época, por Nero e outros que vieram depois dele, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, aleluia, sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, um dia chegará, irmãos, em que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que foram fiel a Deus, que quando Ele vier, aleluia, louvado seja Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então vale a pena sofrer por Deus, vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena sofrer por Cristo Jesus. Então não desista, você é um herói para Deus, você é um guerreiro, não deixe ninguém te humilhar, nada pode calar a sua boca. Ninguém pode calar sua boca, mulher de Deus. Ninguém pode calar sua boca, homem de Deus. Continue pregando o Evangelho, continue falando do amor de Cristo, continue condenando o pecado e, aleluia, buscando almas para Deus. Dizer que Jesus, aleluia, é a salvação, que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e veio para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Hoje nós falamos sobre a natureza da fé, exemplos tirados do Velho Testamento, e também no final falamos também de muitos que sofreram também no Novo Testamento, que a Bíblia vai falar, tanto os apóstolos, como os profetas, como os sacerdotes e alguns reis também que foram fiel a Deus, que sofreram por amor a Deus. Então, que Deus venha abençoar os irmãos. Quero fazer uma oração por você, você que está aí na sua casa, no seu carro, você que está ouvindo essa mensagem. Você é um herói, você é forte, continue fiel. A Bíblia diz para nós prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Quero fazer uma oração por sua vida. Senhor, meu Deus, Pai eterno, toma, Pai, nessa noite, cada um nas tuas mãos. Essa pessoa que está sendo caluniada, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está sendo perseguida, Pai, pelo teu Evangelho. Senhor, que o Senhor venha estender as tuas mãos e dar força para que ela possa vencer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Quem acabou de pregar foi o evangelista Robson Gamaliares. Se você gostou dessa pregação, se inscreva no canal, dê o seu like, Que Deus venha abençoar você aí do Facebook, você do Instagram, você do YouTube, você que está aí vendo essa mensagem. Seja forte, creia no Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, em nome de Jesus, que Ele venha te abençoar. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.